Bom, olha, hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que, de uma certa forma, tem afetado muito a vida de muitas pessoas. Quero falar com você a respeito como eu posso dizer, da sua fé. O que você acredita? Em quem você acredita? No que você acredita? Bem, muitas pessoas, elas não acreditam na existência de Deus. Por quê? Eu fico pensando, às vezes eu penso comigo mesmo, o que se passa na mente de um ser humano é quando ele diz que Deus não existe. Simplesmente essa pessoa acata, como eu posso falar, conselhos improváveis, conselhos inexistentes. Para esclarecer melhor, dizem que o mundo, as pessoas, diz que o planeta Terra surgiu de uma, de uma transformação, de uma transformação biológica, ou de uma explosão, e que a humanidade ela veio de uma maneira à tona. Muitos acreditam que veio da evolução do macaco. Cá entre nós, é muito interessante, né? Evolução do macaco. Por que os macacos não evoluem mais? Será que é porque já existe muito ser humano na face da Terra? Coitada da ciência, tenta explicar tanta coisa e não entende nem a si próprio. Agora, o que diz respeito à sua fé, à existência de Deus, chega cá, mais perto. Deus sem você continua sendo o Deus eterno, Criador, o Supremo. Agora eu te pergunto, e você sem Deus? Quem é você sem Deus? Muito interessante, né? Agora você pergunta, mas se Deus existe, então por que Ele não se manifesta? Se Deus existe, por que Ele não opera, ou Ele faz milagres, assim como a Bíblia relata dos milagres que Jesus Cristo, o Filho de Deus, operava no passado? Se Ele dizia que os seus seguidores fariam prodígios, sinais maiores ainda, por que não está acontecendo? É falha de Deus? Você pergunta para mim, é falha de Deus? Eu te respondo, não. Você fala para mim, então explique. Eu explico. Deus, Ele sempre quis se achegar ao ser humano. Claro, se você cria alguma coisa, se você, se alguém cria alguma coisa para Ele, o que Ele vai querer? Ele vai querer que aquilo ali sirva para Ele, que aquela criação ali tenha utilidade para Ele, né? Então Deus criou o ser humano para poder adorá-lo, né? Para poder reconhecer Ele como Criador, Deus Supremo. Mas como tudo na vida tem um lado negativo e tem um lado positivo, ao inimigo das nossas almas, da nossa vida, se manifestou. Assim como a rivalidade entre uma família, entre nações, aconteceu isso também lá no reino de Deus. Porque houve um que, se destacando dos outros anjos, ele quis fazer muito mais melhor. Ele quis ser melhor do que Deus e ser adorado como Deus e ser reconhecido como o maior
do que Deus. Deus mostrou para ele que isso não era possível. É interessante. Às vezes eu me pergunto, se você tiver a oportunidade, você vai ter, de ver a volta de Jesus Cristo, de ver o triunfo de Jesus, a volta do Filho do Homem, como é conhecido Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Eterno. Se você tiver essa oportunidade, tenho certeza que você vai ter, ou em vida, ou depois que morrer. Infelizmente, você que não acredita em Deus, você vai ter essa oportunidade também, mas você vai ressuscitar para o tormento eterno, para o sofrimento eterno. É culpa de Deus? Não. É culpa sua. É por sua própria ignorância, pela sua falta de crença. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Mas se você me pergunta, a que religião você pertence? Eu te respondo, eu não pertenço a nenhuma religião. Eu pertenço a Jesus Cristo, o dominador, o eterno. E creio na existência dele, creio naquilo que ele nos prometeu. Independente de que outras pessoas ou outros pastores falam por aí ou pregam por aí, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, e creio na ressurreição do Filho de Deus, e também creio naquilo que Ele mesmo tem prometido. Creia, Ele vai voltar, você querendo ou não, Ele vai voltar. Vai julgar você, vai julgar a mim, vai julgar a humanidade, vai julgar as nações, independente do querer ou do não querer. Isso vai acontecer. Se você acredita ou não naquilo que está escrito na Bíblia, coisas que nos foram reveladas e coisas que nos foram trazidas da antiguidade para que servisse, para que sirva de exemplo para nós. Se você não crê nessas palavras, não é problema meu, isso é problema seu, isso é coisa sua com Deus. Eu não vou ser julgado por aquilo que você tem feito, ou pela sua falta de fé ou de crença. Você também não vai ser julgado por mim, ou melhor, por aquilo que eu tenho feito. Você vai ser julgado ou julgada por aquilo que você tem feito. Se falta amor em você, se falta confiança, se falta esperança, não é culpa minha, não é culpa de Deus, é você mesmo. Porque se você buscar a Deus, se você se entregar realmente a Deus, as coisas vão acontecer na sua vida de uma forma que nem você vai acreditar. E você diz, então, você me pergunta, no meu caso, Giovanni, você vai me perguntar, Giovanni, então quer dizer que a vida com Deus é uma estrada limpa, um asfalto perfeito, uma estrada, como posso dizer, ampla, sem dificuldades, sem buracos, sem pontes? Eu te respondo, nenhum atleta, ele se torna vencedor, ou ele chega ao pódio, ou ele chega ao primeiro lugar, ou ele chega a ser o número 1, sem antes passar por muitas provas. Se for um corredor, um atleta, ele tem que, como posso dizer, ele tem que ultrapassar, ele tem que exceder os seus limites. Ele tem que olhar em sua volta e ver que os seus adversários, os outros corredores, se ele não se destacar mais, ele vai ficar para trás e ele não vai chegar ao primeiro lugar. Da mesma forma, uma corrida de carro também, vamos uma coisa mais clara, algo mais claro, uma corrida de motocross, você vê que tem muitas motos, varia muito, 5, 10 motos, não entendo muito bem,
só tem visto as corridas. Mas para que uma pessoa chegue a ser o número 1, a chegar primeiro, ele tem que pular vários montes, eu não sei como que se chama aquilo, vários obstáculos. Ele tem que conseguir ultrapassar vários obstáculos, né? Tem uns mais leves, tem as curvas, tem as lombadas menores e tem uns morros grandes, não é verdade? Você que já assistiu corrida de motocross, tenho certeza que você sabe do que estou falando. Então a vida do ser humano é desse jeito também. Para você chegar à presença de Deus, para você ser um bom atleta, para você conseguir ser um vencedor na vida espiritual e chegar à presença de Deus, é assim também. Você tem que passar por muitas provas, você tem que passar por muitas tribulações. A vida do ser humano com Deus é caminhar com Deus. Quando se fala assim, caminhar com Deus, é muito mais do que andar numa roupa bonita, ter um corpo cheiroso, ter uma aparência bem vista. É muito mais do que isso. É muito mais do que ter um carro. A vida com Deus não quer dizer que você vai ter uma vida tranquila, não. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas também Ele nos diz, nos traz uma esperança. Eu venci. Se Ele nos diz que Ele venceu, também nós temos a capacidade de vencer. Acredite, nenhum ser humano, nenhum ser humano chegar à presença de Deus sem antes passar pelas provas, pelas provações. E você que é ateu, você que desacredita totalmente em Deus, mas crê, digamos assim, crê no diabo, né? Na existência do diabo, você crê, né? Claro, você crê, né? Interessante, se tem um lado negativo, não tem um lado positivo. Você é capaz de mudar o curso da Terra? Fazer com que o Sol não apareça em certos lugares? Porque isso acontece devido ao movimento circular da Terra. Se o Sol não aparecer em algum lugar, quer dizer que a Terra parou. Se a Terra parou, em algum lugar o céu não vai brilhar, o Sol não vai brilhar. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de fazer com que o mar se seque? Eu duvido. Você é capaz de fazer com que pare de chover ou com que chova em algum lugar? Eu duvido que isso venha acontecer ou que você seja capaz disso. Deus é capaz. Deus é capaz disso. E eu creio nesse Deus. Agora, tudo na vida depende do ser humano. Depende simplesmente de nós. Deus quer agir. Deus quer se manifestar na nossa vida, quer se manifestar na sua vida. Mas só vai depender de você. O que eu posso fazer é isso. Passar para você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não vou dizer para você que Deus está me falando isso, que Deus está me falando aquilo, que seria mentira. Se eu disser que o Espírito Santo está aqui me falando isso, falando aquilo, é mentira. Mas se eu disser para você que Deus está colocando isso no meu coração, é verdade. Porque se as palavras fossem de mim, eu não tenho nada de bom para passar para você. Não tenho nada de bom para passar para você, para que você se sinta bem. Todas as palavras boas que saem de mim, é Deus que me dá para poder passar para você, para poder te fortificar espiritualmente e fazer com que você acredite na existência de Deus. Agora é com você, acreditar ou não, seguir a Cristo ou não. A escolha é sua. A palavra vem de Deus. E que o Senhor, de uma certa forma, continue te abençoando poderosamente. Espero que você tenha realmente a oportunidade de ter o encontro
com Jesus. Que seja um encontro verdadeiro. Porque o mundo não tem nada de bom para te oferecer. E o que você pensa que é bom se tornará um fel, se tornará um amargo em sua boca, em seu estômago. Acredite, Jesus está voltando, queira você ou não, Ele está voltando. A paz seja contigo.